Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma jornada de descobertas no E Você Sabia? Eu sou Rafael, e juntos vamos embarcar nessa viagem fascinante. Você sabia que o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, está ficando mais alto a cada ano? O Monte Everest está gradualmente aumentando em altura devido à movimentação das placas tectônicas. A explicação por trás desse fenômeno está relacionada à colisão entre duas dessas placas, a placa indiana e a placa asiática. O processo geológico envolvido é conhecido como convergência de placas. A placa indiana está se movendo em direção à placa asiática, e a força gerada por esse movimento faz com que a crosta terrestre se comprima e se levante. O Monte Everest está localizado na Cordilheira do Himalaia, que é formada principalmente por esse processo de colisão. E falando em arquitetura, você sabia que existe uma cidade subterrânea na Turquia que abriga milhares de pessoas? Derinkuyu foi projetada para ser um refúgio seguro durante invasões. Os seus habitantes poderiam fechar as entradas e viver subterraneamente por longos períodos, evitando conflitos externos. Ela está ligada a outras cidades subterrâneas na Capadócia através de túneis interconectados. Isso permitia que as comunidades se comunicassem e trocassem recursos sem a necessidade de sair à superfície. Derinkuyu foi redescoberta por acaso em 1963, quando um morador local estava renovando sua casa e quebrou uma parede, revelando um túnel que levava à cidade subterrânea. Desde então, Derinkuyu tem sido um importante local arqueológico e turístico. Você sabia que as baleias jubarte têm canções únicas e complexas que podem durar até 20 minutos? A comunicação dessas majestosas criaturas do mar é verdadeiramente incrível. As baleias jubarte são conhecidas por suas canções complexas e melodiosas. Os machos, em particular, produzem sequências de sons que podem durar até 20 minutos. Essas canções podem ser ouvidas a grandes distâncias e são uma parte crucial do comportamento de acasalamento. As jubartes têm uma das migrações mais longas entre qualquer mamífero marinho. Elas viajam milhares de quilômetros entre suas áreas de alimentação nas regiões polares e seus locais de reprodução em águas tropicais. Essas baleias exibem comportamento cooperativo ao caçar presas. Elas podem se reunir em grupos e usar bolhas de ar para criar redes que prendem os peixes, facilitando a captura. E falando em oceanos, você sabia que há um lugar chamado Ponto Nemo, no Pacífico, onde os astronautas podem ouvir música mais alto do que em qualquer outro lugar na Terra? A região ao redor do Ponto Nemo é frequentemente referida como Oceano Deserto, devido à sua distância extrema de qualquer terra firme. Os habitantes mais próximos geralmente são os astronautas na Estação Espacial Internacional. Uma das razões pelas quais o Ponto Nemo foi escolhido é porque está relativamente longe de qualquer espaço aéreo movimentado. Isso significa que as naves espaciais, ao reentrar na atmosfera, podem descartar detritos no oceano sem representar um perigo para a população. Algumas agências espaciais, como a NASA, ocasionalmente descartam satélites em desuso na região do Ponto Nemo. Essa prática é feita para reduzir o risco de danos a pessoas ou propriedades. Você sabia que as formigas podem contar? Estudos indicam que algumas espécies de formigas são capazes de contar seus passos. Durante suas jornadas de forrageamento, as formigas contam os passos que dão, o que pode ajudá-las a retornar ao ninho com precisão. Em colônias de formigas, a comunicação é crucial. Elas podem usar feromônios para transmitir informações sobre fontes de alimento, perigos e até mesmo para coordenar atividades. Essa comunicação eficiente pode ser vista como uma forma de contar, no sentido de informar a quantidade ou a qualidade de recursos disponíveis. Você sabia que o olfato de um cachorro é tão poderoso que pode detectar certas doenças, como câncer e diabetes, em seres humanos? O sistema olfativo dos cães é muito mais sensível do que o dos humanos. Eles têm uma quantidade significativamente maior de receptores olfativos, o que lhes permite detectar odores em concentrações extremamente baixas. Cães podem ser treinados para reconhecer odores distintos associados a certas doenças. Pesquisas mostram que, em condições controladas, cães treinados foram capazes de identificar amostras de urina ou tecidos de pacientes com câncer, por exemplo. Alguns estudos destacaram a capacidade de cães de detectar câncer de mama e pulmão. Eles foram capazes de farejar amostras de respiração ou tecidos de pacientes e identificar diferenças associadas à presença da doença. Por hoje é isso. Fique ligado nas próximas curiosidades. Até mais, pessoal!